Fala, coração! Diga 33, aula 33 de literatura para o canal Escolha Educação. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Beleza? Hoje, lista de leitura obrigatória Unicamp 2025-2026. Livro Casa Velha, Machado de Assis. Vamos lá, de novo para o Machadão. Mais um Machadão na nossa lista aí, né? Então já conhecemos bem Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, falecido em 1908. Curiosidade deste livro: o livro é publicado em folhetins, você já sabe, um capítulo por semana, nos jornais da época, beleza? Tá aí na revista A Estação, entre 1885 e 1886. O que acontece? O Machado de Assis não transformou este livro num único volume, não publicou como livro. Ele só foi publicado como folhetim. Muito tempo depois, 1944, uma grande pesquisadora, uma grande estudiosa da obra do Machado de Assis, que é a Lúcia Miguel Pereira, acaba publicando, né, o livro Casa Velha. Beleza? Então, primeira pergunta que se faz, né? Por que razões o Machado de Assis não teria publicado Casa Velha como livro? Primeira, imediata resposta. Ele é escrito depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas, 1881. E o Memórias Póstumas é uma obra revolucionária. É aquele, né, marco divisório, a divisão de águas. Antes Machado de Assis romântico e a partir do Memórias Póstumas o Machado de Assis realista. E este livro Casa Velha parece, né, mais afinado com a estética romântica. Então talvez seja este o motivo, né, do grande autor não ter escolhido publicar Casa Velha como livro. E aí eu lanço uma outra pergunta. Por que razões a Unicamp colocou este livro na lista de leitura obrigatória? Porque este, né, e não outros. Machado escreveu outras coisas, né, muitas coisas. Beleza? Então, começando a falar do livro, deixando essa polêmica de lado aí. Primeira coisa que você vai ler lá. Aqui está o que contava há muitos anos um velho cônego da Capela Imperial. Nós temos isso aqui em terceira pessoa. A partir de então, o livro todo tem um narrador em primeira pessoa. Não dá para dizer que ele é um narrador protagonista, mas ele é extremamente importante. Tudo bem? Ele está ali presente o tempo todo e ele interage com os protagonistas ou com a protagonista da história, que é a Lalau. Beleza? Então o narrador em primeira pessoa é um narrador personagem, é este cônego. Vamos lá, coração. Cônego, padre. Beleza? Já vou adiantar. É padre, mas ele representa muito menos as questões clericais, religiosas, e muito mais ele é o quê? Um pesquisador, um investigador, quase que um historiador. Ele está mais ligado à ciência, entendendo aqui a ciência como história, do que propriamente a religião. Beleza? Ele vai sempre contar nessa perspectiva do historiador, daquele que busca documentar os fatos. Beleza? Vai atrás da verdade dos fatos. Então ele está muito menos aqui como padre, como alguém ligado à religião e à igreja, e ele está muito mais como alguém que busca investigar as coisas. Tá joia? Abril de 1839. Tinha me dado na cabeça escrever, olha lá, ele é o autor,
uma obra política, a história do reinado de Dom Pedro I. Então ele quer voltar no tempo e ele quer retratar um período da história do Brasil, período de Dom Pedro I. E ele vai fazer isso logo depois, né, coração? Primeiro reinado, período de Dom Pedro I, vai de 1822 a 1831. Se ele faz isso em 1839, são só 8 anos depois. Beleza? Então ele vai recuar no tempo, mas ele faz, né, um recuo ali bastante próximo. Beleza? Em certa casa da cidade, a Casa Velha do título, acharia, além de livros que poderia consultar, porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Então ele vai para esta Casa Velha para consultar os documentos, para ler os livros, para buscar informações sobre o período ali de Dom Pedro I. Então ele vai à casa desse ministro falecido. Coração, agora vem, né, um trecho que é fundamental para a gente responder aquela pergunta. Por que razões a Unicamp escolheu este livro? Eu, na minha modesta interpretação, vejo aqui uma pista extremamente importante. Olhem lá. Casa Velha, 2 portões enormes. Um especial, as pessoas da família e as visitas. E outro destinado ao serviço. Para quem vive, né, em condomínios e tem um elevador social e tem outro elevador de serviço, tá aí, né? É a mesma estrutura, é a mesma divisão social. Beleza? Olha o retrato do Brasil. Unicamp geralmente escolhe, né, obras bem engajadas, com temas bastante polêmicos, com questões, né, cruciais para se discutir aí a realidade brasileira. Então aqui você tem uma pista. Tem 2 entradas. Família e amigos, serviço. Tá? Sociedade brasileira dividida ali na época ainda, né? Senhores e escravos. Casa grande e senzala. Beleza? A verdade é que me sentia tolhido. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de outro tempo. Lógico, a casa é velha. É do primeiro reinado. É um período anterior. Exalavam um cheiro de vida clássica. Então, pessoas que estavam ligadas ao quê? Né? A família real portuguesa. Não podemos esquecer isso também, coração. A independência do Brasil é uma independência, no mínimo, estranha, né? Porque quem permanece no poder é a família real portuguesa. Pararam para pensar nisso? Aliás, né, esse Dom Pedro I, em 1831, abandona o Brasil e vai disputar o trono em Portugal. Vai participar da Guerra Civil Portuguesa, lutando contra o seu irmão Dom Miguel, para chegar ao poder em Portugal como Dom Pedro IV. Então ele, né, que fez aí a independência do Brasil, largou o Brasil na mão. Tranquilo, coração? Então, este padre, que é o nosso narrador, que é o nosso suposto escritor do livro, da obra, ele está lá pesquisando sobre um período anterior, só que muito recente ainda. Tranquilo? E aí vejam, né? Os retratos na parede. Dona Antônia, personagem bastante importante do livro. Essa Dona Antônia, ela é chamada em algum momento ali como a imperatriz da Casa Velha. Coração, ela representa o quê? O império, a família real, essa postura, né, da nobreza, entre aspas. Tá bom? Governava este pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. Dona Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade. Devia ter 46 a 48 anos.
como que este padre, este cônego, é recebido na casa pela Dona Antônia e pelos outros. Creram-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração, quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lido e curioso. Coração, ele vai se tornar aqui quase, um agregado na casa. Ele é aceito na casa por esse período. Lido e curioso, evidentemente que vai lembrar, o nosso querido Machado de Assis, o próprio Machado de Assis. Vamos lembrar a origem humilde do Machado de Assis. Mestiço, pobre, gago e epilético. Esse Machado de Assis que também, parte da vida dele era visto ali como um agregado. Tudo bem, coração? Esse Machado de Assis que vai se tornar um autodidata, principalmente porque um padre abriu a biblioteca para ele. Então, temos que fazer aí essa associação com a própria vida do Machado, E aí, quando ele chega na casa, no espaço ali reservado para os livros, para os documentos, biblioteca, vejam o que ele vai encontrar. Havia ali 2 retratos. Um do finado ex-ministro, outro de Pedro I. Coração, há um certo espelhamento aqui, esse ministro representando de certo modo o próprio Dom Pedro I, ou, ministro e Dona Antônia, que é a viúva dele, representando esse primeiro reinado? Sim, com certeza. Tá? E aí logo de cara, logo de início, ele está lá procurando as informações sobre a obra política, ele não vai escrever esta obra política, tá? Não vai, mas acaba, de certo modo, escrevendo algo paralelo, que aí a gente vai ter que interpretar e associar. Beleza? Vejam o conflito da história, já está aqui colocado. Dona Antônia, entrando na biblioteca, logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem e acabou pedindo que persuadisse o filho a ir comigo. Ela quer que o padre, que o cônego, convença o filho dela, Félix, a ir com ele para a Europa. Por que razões? Ela quer que este filho saia, saia de circulação, suma por um tempo aí, por um período. Por que razões seria, E aqui temos a razão chegando, a nossa típica heroína romântica. Será que ela é a típica heroína romântica? Lalau. Lalau chamava-se Cláudia. Lalau era o nome doméstico. Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia. Quase se pode dizer que nasceu na casa velha, onde os pais estiveram muito tempo como agregados. Lógico, coração? Estamos falando de Machado de Assis. E a obra mais famosa, mais importante dele é, sem dúvida nenhuma, Dom Casmurro. E no Dom Casmurro, você vai lembrar, tem uma figura central dentro da narrativa, dentro do enredo, da trama, que é o agregado José Dias. Então não dá para falar de agregado sem imediatamente lembrar, a figura do José Dias. Tá joia? Então aqui os pais da Cláudia, os pais da Lalau já eram praticamente ali agregados na casa velha, aceitos dentro da casa, mesmo não pertencendo à família. Vivem uma relação, portanto, de dependência. Eles não são da família, eles estão ali aceitos. Beleza, coração? Tá? Tendo ficado órfã, olha agora o detalhe que não é um detalhe, desde 1831. O que aconteceu? Acabei de falar em 1831. O imperador Dom Pedro I, se mandou, foi embora para Portugal. Quem é que está órfão? O próprio
Brasil, o próprio país. Aquele que, né, declarou a independência do Brasil, foi embora. E foi embora justamente para a metrópole, para a antiga metrópole. Beleza, coração? Então, curioso, né? Lalau fica órfã desde 1831, assim como o Brasil, que vai cair naquele famoso período de regências. Período terrível da história do Brasil, período regencial entre 1831 e 1840. Lembraram que o padre começa a fazer a pesquisa em 1839? Então tem tudo a ver com a história do Brasil aí, tá? Lógico, né? A Unicamp pode muito bem o quê? Fazer questões interdisciplinares, relacionando a obra com a história do Brasil. Tá joia? Dona Antônia cuidou de lhe completar a educação, sabia ler e escrever, coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e renda. Então, dentro da casa velha, Lalau é muito bem tratada. Ponto, coração. É muito bem tratada como alguém que está lá de favor. Tudo bem, coração? Como alguém que é agregado. Não para pertencer à família. Beleza? Olha lá. Realmente era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos. É a típica heroína romântica, né? Geralmente, numa história romântica, nós temos o quê? O par amoroso formado por dois jovens adolescentes. Dotada de um par de olhos como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles, quando não ria com a boca, mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes, então é certo que a fisionomia humana confirmava com angélica, e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho do momento um modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei-a alguns instantes com infinito prazer. Coração, quem está escrevendo, quem está narrando, é um padre. Então também, né, chama a atenção aqui, ele está descrevendo de modo bastante apaixonado aqui essa figura, né? Então Lalau, neste primeiro momento da descrição, sem dúvida, ela lembra, ela, né, vai representar aqui o papel da típica heroína romântica. Ela é altamente idealizada. Beleza, inteligência, então ela tem todas as qualidades daquela típica heroína romântica, tá bom? Já comecei a falar de contexto, né? Aqui a gente vai ter mais algumas informações. Como sabe, há muitos desgostos contra o regente, período das regências. Tem regência trina provisória, regência trina permanente, regente Feijó. É uma loucura esse período aí de menos de 10 anos. Se o imperador já tivesse a idade de constituição, é que era bom. Ia-se embora o regente e o resto. Quem é o imperador aqui, coração? Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I foi embora para Portugal em 1831, ele deixou o poder para o filho dele, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara. Só que o Pedro de Alcântara estava lá com 5 anos de idade. Aqui, né, já se passaram 8 anos, então tá lá, né, um adolescente. O que já se está pensando aqui? No golpe da maioridade, de antecipar a maioridade do imperador. Beleza? Creio que falamos ainda de política e da política daqueles últimos 10 anos, que não era pouca nem plácida. Acha que o Araújo Lima vai mal? Preferia o seu amigo Feijó, justamente porque o Feijó era padre, tá? E aí vem uma das questões fundamentais deste período. Os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. O melhor de tudo era logo aclamar o imperador. Neste período de turbulência, sem a figura ali centralizadora de um imperador,
há vários movimentos pela independência, há vários movimentos separatistas pelo Brasil. Um deles, o mais famoso, talvez aí o que teve a maior repercussão, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. É sobre isso que nós estamos falando ali. Tudo bem, coração? Então já falei, né? 1831 a 1840, período das regências. Em 1840, ou seja, né, o livro é projetado, é escrito em 1839, segundo a ficção do Machado de Assis. 1840, no ano seguinte, vai acontecer sim este golpe da maioridade. O Dom Pedro II sobe ao poder sem ter completado ainda 15 anos. Beleza? Tá? O livro, publicado em folhetins, lembraram? Um capítulo por semana? Quando? Já no segundo reinado, no fim do segundo reinado. Quando esse Dom Pedro II já está lá no fim de um mandato enorme, né? Se ele entra no poder em 1840, a proclamação da República se dá em 1889. Ele publicou o livro em folhetim um pouquinho antes disso, alguns 3, 4 anos antes disso. Num momento em que no Brasil havia o quê? Uma luta abolicionista, querendo botar fim na escravidão. A escravidão, né, sustenta, mantém essa família real no poder. Tá? Vamos cutucar aqui, né? Porque é esse o ponto. A estrutura social é a mesma, não se muda absolutamente nada. Tá? A oligarquia cafeeira, né, as elites agrárias mandando no país, tá? Esticando a escravidão ao máximo. Brasil vai ser o país com o maior número de escravos no mundo e por mais tempo. Então, né, como que se deu essa independência do país, né? Nessa aliança. Beleza, coração? E junto com a luta abolicionista é a luta republicana, para acabar com esse império aí. Tá? A gente está falando, então, de 3 momentos. Do primeiro reinado, do período das regências, e a obra vai ser publicada já no final do segundo reinado. Tá? Então, Casa Velha. Por que a Unicamp resolveu colocar essa obra na lista de leitura obrigatória? Nós temos um retrato, sim, do Brasil. Tá aí a figura do Dom Pedro I, né? Que se mandou. Então o Brasil é aquele que está órfão do imperador, vivendo uma crise total de governo, uma série de revoltas, de movimentos separatistas. Não existe ainda Brasil. Tem que ser criado. A literatura vai ter um papel decisivo, fundamental nisso, né? É necessário criar uma unidade nacional. Não existe essa unidade nacional. Então, vamos criar um sentimento patriótico. Se você lembrou lá do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o Sabiá do Gonçalves Dias, perfeito. Se você lembrou do livro Iracema, do José de Alencar, perfeito. Eram as idealizações românticas na construção de uma identidade brasileira. Tá? Aqui é outro viés, né? É a perspectiva crítica de um Machado de Assis. Tá bom? Vamos voltar para o enredo do livro. Revelações. Assim, quando desconfiei por aquele gesto que esta moça e Félix eram namorados, por que a mãe, Dona Antônia, quer que o filho Félix faça uma viagem para a Europa? Para afastar o herdeiro da Dona Lalau, da agregada. Beleza, coração? Não quer a união dos dois, não quer a aproximação dos dois. O padre, o cônego, que é quem está narrando a história, na visão dele, olha lá, achava-os tão ajustados um ao outro que não acabarem ligados parecia-me uma violação da lei divina. Há de parecer singular que não me lembrasse logo do pedido de Dona Antônia para que o filho me acompanhasse à Europa e o não ligasse a este amor nascente. Lembrei-me depois. A princípio, vendo a afeição com que ela tratava a mocinha, cuidei que os aprovava. Refleti agora, coração, olha lá. Lembrou das 2 entradas?
A entrada social e a entrada de serviço? Refletir na distância social. Olha o retrato do Brasil, independente de quem seja aí, né, o imperador ou o governante, mais fundo, né, o mais profundo do retrato brasileiro é essa divisão. É a divisão de classe, a divisão social. Distância social que os separava. Lalau era admitida, era aceita, era tolerada na intimidade da família. Mas o rapaz, filho de ministro e aspirante a ministro, e mais que tudo, filho de casa grande, não preciso interpretar, né? Tá escrito aí. Tendo herdado o sangue do bisavô, tão orgulhoso nas veias da mãe, reservar-se-ia para algum casamento de outra laia. Lalau é aceita, Lalau é tolerada, Lalau é admitida ali na casa velha? Sim, numa relação de favor e dependência, numa relação de subalternidade. Tudo bem, coração? Não para se casar com o herdeiro. Não para pertencer à família. Quase, né? Uma família real. Belezinha? Isso é o Brasil. Mamãe percebeu, como senhor, que nós gostamos um do outro. Este aqui é o Félix falando. E opõe-se. Não o disse francamente, mas sinto que, em caso nenhum, consentirá no nosso casamento. Este Vitorino, personagem secundário, só vai ser citado. Filho do segeiro que nos conserta as carruagens, é um candidato inventado para separá-la de mim. Então a dona Antônia, a imperatriz da Casa Velha, tem qual projeto? O filho vai embora para a Europa e nesse tempo, nesse intervalo, ela vai casar Lalau com o Vitorino, que é um empregado. Tudo bem? Que é uma pessoa humilde como ela. Não se lembra que mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me à Europa? Era com o mesmo fim de afastar-me, distrair-me e casá-la. O senhor não conhece mamãe, é um coração de pomba e gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa e cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa em coisas de família. Coração, fazendo aqui uma associação, né? Se você já viu aquele filme A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que é um retrato do Brasil agora, né? Um Brasil bem próximo, bem contemporâneo, é isso, né? A empregada que é quase ali, né, mãe do menino, ela é aceita na casa, mas é empregada. Tudo bem? Há uma parede, há uma separação, há um muro dividindo as classes. Tudo bem? Ela é empregada, então ela é muito bem aceita na casa, mas ela nunca vai poder entrar na piscina. Perceberam? Então aqui, né, o livro talvez tenha sido escolhido pela Unicamp porque ela traz essa questão. E a lista da Unicamp ela é extremamente social. Se você pensar nos outros, né, autores escolhidos, nas outras obras escolhidas. Tá joia? Então aqui, né, mais revelações. É um livro gostoso de ler. O Casa Velha não é o melhor livro do Machado, mas é um livro fácil, acessível e crítico. Tudo bem? Então até gostoso de ler, acho que você vai ler uma boa aí. Outras revelações. Também eu, padre, eu, cônego, eu que fiz voto de castidade, o celibato clerical, coração. Também eu amava a menina. Como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-me no coração a maneira das cobras e só lhe sentia a presença pela dentada do ciúme. Quando ele percebe, né, a união amorosa do Félix com a Lalau, ele fica ali enciumado. Onde eles viam um simples protetor gratuito, existia um homem que, impedido de a amar na terra, ele vai seguir sim o seu voto de castidade, ele não vai romper com isso, ele nem sequer cogita essa hipótese, tá?
procurava ao menos fazê-la feliz com outro. Então, já que ele não vai poder viver a paixão com a Lalau, ele quer sim ajudar o casal a ficar junto, Lalau e Félix. Beleza? Então aqui, né? Apesar de apaixonado, o cônego, o padre aqui, está cheio ainda das boas intenções. Tá? E aí vejam, ele vai falar diretamente com a Dona Antônia, com a imperatriz da Casa Velha. Quem? Lalau está caçoando. Lalau e meu filho? Vossa Reverendíssima está brincando comigo. Não vê que não é possível? Quer ouvir por que razão não podem casar? Porque não podem. Não lhe nego nada a respeito dela. É muito boa menina, dei-lhe a educação que pude, não sei se mais do que convinha, mas enfim, está criada e pronta para fazer a felicidade de algum homem. Que mais há de ser? Nós não vivamos no mundo da lua, reverendíssimo. Meu filho é meu filho. E além desta razão que é forte, precisa de alguma aliança de família. Isto não é novela ou obra romântica de príncipes que acabam casando com roceiras ou de princesas encantadas. Faça-me o favor de dizer com que cara daria eu semelhante notícia aos nossos parentes de Minas e de São Paulo. Coração, é tudo pose, é tudo aparência. Olha o Machado de Assis. Mestiço, pobre, gago e epilético convivendo com essa elite brasileira, que só se preocupa com a imagem, com a fachada, com a pose, com a posição, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. O Félix e a Lalau se amam, são apaixonados, seria um casamento perfeito. Mas vê o que os outros vão dizer. O que a sociedade vai pensar? Meu filho casado com, né, uma mulher sem origem, sem berço. Perceberam, coração? É aqui, né, que está a questão principal que acredito eu a Unicamp aí vai abordar, tá bom? Então, parece, né, quem já viu um filme chamado Relações Perigosas, Ligações Perigosas, Glenn Close, né? Filme bom pra caramba. Lembra, né? Lembra um pouquinho aqui, tá? Não pode ser, não pode casar. Esqueça, esqueça de uma vez para sempre. Seu pai foi um grande culpado. Opa, opa, opa. Ela percebe, né? Ela tá tentando separar os dois e tá cada vez mais difícil. Agora, inclusive, tem ali um advogado de defesa querendo aproximar os dois, que é esse padre, que é esse cônego. A ideia de casá-la entrou desde logo no meu espírito, e neste sentido falei à tia, que aprovou tudo, sem adiantar mais nada. O que acontece, coração? A Dona Antônia vai trazer aqui um segredo, dizendo que ela, Lalau, é irmã do Félix. Ou seja, ela é fruto de um relacionamento adúltero, tá? Do ministro, do falecido, com a mãe da Lalau. Beleza? Então ela trouxe essa bomba, uma bomba, né? E aí é lógico, aí o padre não vai poder, né, defender essa causa. E aí o próprio padre resolve, né? Vamos casar a menina com outro. Ela não pode se apaixonar, ela não pode querer ficar com o irmão dela, o meio-irmão dela. Não conhecia o Vitorino, filho do Segeiro. Perguntei-lhe que tal seria para marido. Vitorino é um bom homem, um menino estudioso, de origem humilde também, mas esforçado. Então, seria alguém da mesma, né, do mesmo nível social. Tá? Então agora ele está engajado nesse outro projeto de casar a Lalau, a Cláudia, com o Vitorino, para ela se afastar do Félix, porque o Félix é irmão dela, ele está acreditando nisso. Esta conversa trouxe-me a ideia de ponderar a Dona Antônia que, uma vez que Lalau era filha de seu marido, ficava-lhe bem fazer uma pequena doação que a resguardava da miséria. Dona Antônia aceitou a lembrança sem hesitar. Dinheiro não é problema.
Tudo bem, coração? Contanto, né, que o filho dela não se case com a agregada, tá tudo bem. Estava tão contente com o resultado obtido que podia fazê-lo. Confessou-me, porém, que o melhor de tudo seria, feita a doação, passados os tempos e casado o filho, já tem ali a pretendente, né? A sinhazinha, uma gaúcha, 2 fazendas, 700 cabeças de gado. Coração, olha o jogo de poder, tudo bem? Vai juntar uma riqueza com outra, tá? Voltar a menina para a casa velha. Então, aceitar a presença dela, mas sempre aceitar, né? Pela porta de serviço. Beleza, coração. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira. Tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. A imperatriz vai inventar uma mentira? Coração, foi o que ela fez, tá? É tudo uma mentira, é uma artimanha, uma estratégia criada aí pela Dona Antônia para afastar o casal. Ela não tem informação nenhuma a esse respeito, tá? E aí o padre, né, Cônego, que é na verdade um investigador, tá lá procurando documentos, papéis, ele vai, né, fazer um achado aí que mudou tudo. Olha lá. Dona Mafalda é a tia da Lalau, tá bom? Confirmou os amores da cunhada, da mãe da Lalau. Mas o ex-ministro via pela primeira vez, tinha a Lalau 3 meses. Ou seja, ele não pode ser o pai biológico da menina. Quando eles tiveram um caso, e realmente tiveram um caso, a menina já tinha nascido. Tudo bem? Então o pai era o pai biológico dela mesmo, já falecido também. Tá? Não era absolutamente o pai da menina. Houve uma criança, olha aí as revelações que vão surgindo. Não ela, mas havia uma outra criança. Interrompeu-me Dona Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Dona Antônia negou-me tudo a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido. Ela quis inventar uma mentira, mas acabou descobrindo uma verdade. Inventar a filiação de Lalau com o único fim de colocar um obstáculo ao casamento. Confessou tudo, francamente, alvoroçada, sem saber de si. E aí, assim, a máscara cai, né? Quando ela ali descoberta nessa falcatrua, ela não tem para onde correr, tá? Quem desmascarou a Dona Antônia foi um padre. E aí ela está ali desmoralizada. A razão é que o golpe recebido fora profundo e ainda acabou descobrindo o adultério do marido. Se você lembrou que esse marido, esse ministro, era um retrato do Dom Pedro I, daquele Dom Pedro I, né, que tinha uma Marquesa de Santos como amante, pelo menos uma, tá? De novo, né, relação especular aí, relação de espelho, ela está mantida, né? Logo que a primeira comoção passou, Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas enfim estava meia punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, é meia mesmo de metade. Tá? Não está errado, não. Então, metade ela já está punida. E agora ela quer que o castigo seja por inteiro. E a outra metade, a outra parte vai ser o quê? E a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Então agora ela resolveu defender o casamento da Lalau com o filho Félix. Depois dessa desilusão, dessa decepção dela, tá? Opôs-se por soberba. Agora, por humildade, consenti em tudo. Então ela está aceitando tudo. Será que Deus vai escrever certo por linhas tortas, né? A partir desta mentira criada pela Dona Antônia, a verdade apareceu e é esta verdade que vai aproximar os dois? Teremos, coração, um final feliz nessa história? Olha aí que desfecho surpreendente. Lalau
depois de tudo isso, né, vir à tona, tudo veio à superfície, ela descobriu tudo, respondeu que não, que nada estava alterado, a situação era a mesma. Seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Ou seja, né, que manteve um relacionamento adúltero com a minha mãe, traindo meu pai. Então, moral aí 10, né? Dignidade moral 10 da dona Lalau, da dona Cláudia. Não é orgulho, é vergonha. Creia que estou muito envergonhada. Sei que era estimada na casa velha e seria ali feliz se pudesse sê-lo, mas não posso, não posso. Opa! Agora que a imperatriz da casa velha está aceitando a união do herdeiro com a agregada, quem recusa, quem diz não é a agregada. Lalau não cedeu a tia nem a mim, não cedeu nada ao filho de Dona Antônia que a foi visitar e a quem não pôde ver sem comoção e grande, mas resistiu. Entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio ofendido com a recusa. Aí é óbvio, né? Ela aceita e ela é recusada. Ela, Dona Antônia, é recusada. O filho dela, o queridinho, o herdeiro, é recusado. E aí pronto, né? Volta aquela soberba, aquele orgulho. Vitorino fora pedi-lhe em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Então, Lalau vai se casar sim com Vitorino, alguém da mesma classe social que ela. Félix padeceu muito com esta notícia, mas nada há eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não mudou nada, coração. Olha lá, a estrutura social foi mantida. Né? Aqueles que pertencem à nobreza, à realeza, se unem em matrimônio. E aos pobres, né, só cabe aí a união com outros pobres. Beleza? Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos. E basta. E acabou a nossa história. Já foi cobrada esta história na Unicamp, agora no último vestibular. E aqui é uma questão da segunda fase, ou seja, você tem que escrever. Em 1943, 44, Lúcia Miguel Pereira, importante estudiosa da obra de Machado de Assis, publicou em livro a novela Casa Velha, que havia aparecido seriadamente na revista Estação entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886. Ao comparar essa novela com os primeiros romances machadianos, ela nos diz: Lalau, a heroína de Casa Velha, é igualmente criada por uma viúva rica, cujo filho ama. A velha senhora lança a mão de uma calúnia para separar os namorados, e desfeita esta calúnia, a moça se retrai, recusa entrar para uma família que a desdenhara, volta resignada, mas triste, ao meio humilde de onde sonhara sair. Então esse é o texto citado aqui, né, da Lúcia Miguel Pereira. Letra A. Considerando a casa como um microcosmo da sociedade brasileira dos tempos da regência, identifique e explique as posições ocupadas pelas duas personagens femininas mencionadas no trecho. Lalau de um lado, tudo bem, coração? E a Dona Antônia de outro. Dona Antônia representa o quê? A casa velha. Representa o quê? Ela é a imperatriz da Casa Velha, o primeiro reinado, a família real, aquela condição de nobreza, de soberba, de arrogância. Nobre é o famoso sangue azul, né? Nobre passa de pai para filho. Beleza, coração? É o Dom Pedro I que passa o poder para Dom Pedro II. Então, é isso que ela está zelando. Só que é um momento do Brasil que o Brasil está lá extremamente conturbado. Há uma série de revoltas populares,
tentando ali movimentos separatistas. No Rio Grande do Sul é o mais forte, os farrapos. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa aqui com vários movimentos. Então, Lalau representa o quê? O outro lado. Aqui está se discutindo, sim, né? Essa unidade do Brasil. Brasil vai ser constituído de que maneira? De que maneira se constrói a identidade brasileira? Brasil ainda naquela divisão de senhores escravos, ou um Brasil que vai, né, buscando uma nova identidade? Dá para se interpretar dessa maneira, coração. Agora, pelo final da história, percebam, tudo se manteve, né? É o Félix casado, né, com a Sinhazinha, com né, aquela senhora de terras, 700 cabeças de gado, e é a coitadinha, né, da Lalau casada com o Vitorino. Perceberam? Então nada mudou, né? Apesar daquela turbulência, daquela agitação do período regencial, logo chega o golpe da maioridade e o Dom Pedro II sobe ao poder para manter tudo, né, como era. A estrutura social ela é mantida. Essa é uma interpretação, lógico, né? Você pode ter outra, é uma questão dissertativa, tá? B. Reconte aqui brevemente a calúnia que separou Lalau de seu amado. Coração, aí é enredo, né? É aquela história criada pela Dona Antônia de que o Félix, né, e a Lalau eram irmãos, que a Lalau era filha também do falecido ministro. A gente já sabe, acabou de falar sobre isso. Como tal calúnia foi desfeita nas investigações, né, do padre, do cônego, que é o narrador da história, ao conversar lá com a Dona Mafalda, ele teve a revelação de que havia sim uma outra criança, tá? Mas a Lalau não, porque quando eles começaram o relacionamento adúltero, Lalau já tinha 3 meses. É só citar isso, tá? A seguir, tendo em conta a estrutura social do Brasil da época, ofereça uma interpretação para o fato de haver uma dificuldade na união entre Lalau e seu amado. É a divisão de classes, é a questão social brasileira, é o elevador de serviço e o elevador social que você pode lembrar aqui, tá bom? E aí, né, tô chegando no final, fiz aquela pergunta, por que a Unicamp escolheu esse livro? Certamente não é o melhor livro do Machado de Assis, mas outras obras já foram muito cobradas. Falar de vestibular com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, O Alienista, a Unicamp já colocou o Espelho. Então, né, para não repetir tanto, acabaram achando aqui o Casa Velha. É um livro que tem um enredo romântico, uma personagem, né, idealizada como a Lalau, bem romântica. Só que, coração, não temos final feliz, não temos final trágico. Dentro do romance romântico tradicional, o namoro dos dois jovens termina em tragédia ou termina em final feliz com casamento. Nem uma coisa nem outra. Não temos final romântico. E é uma obra com extrema, né, crítica social. Tudo bem? É sim um retrato crítico da realidade brasileira. Tá? Enquanto a matriarca Dona Antônia se apoia em falsos valores e apela para mentiras, para calúnias, então vejam, né? Ela que é imperatriz, ela que é a poderosa, ela acaba se revelando o quê? Hipócrita. Tudo bem, coração? Né? Falsa, mentirosa. O falecido ministro manteve um relacionamento adúltero às escondidas, dentro da casa, com a agregada. A mulher ali do lado. Olha o retrato da elite brasileira. O herdeiro Félix é um fraco. Vontade dele não vale nada. Será que esse Félix aqui não é um pouco também, né? O Dom Pedro II, que era o que se afirmava do Dom Pedro II, um fraco, né, manipulado ali pelas elites brasileiras. De um lado, essa elite, né, que é caracterizada desta maneira extremamente crítica, e do outro, a figura da agregada, extremamente idealizada.
pobre honrada, né? Talvez aí como Machado de Assis. Machado de Assis, pobre, que acaba, né, subindo na vida e convivendo com a elite brasileira e mantendo seus princípios. Beleza? Então talvez até um próprio retrato, né, do Machado de Assis. Então aquela classe intermediária, sem título, sem propriedade, sem dote, está entre os senhores e os escravos. É livre, mas está sempre dependendo de alguém. Tá? Esse é um retrato do Brasil desse período. Olha aqui do lado. Ó. Havia movimento separatista em todos esses lugares. É no Pará, no Maranhão, na Bahia, Rio Grande do Sul. Tá? Então, como tornar o Brasil um país, né? Uma unidade federal? Esse era o grande desafio deste período. Tá? E o Machado, literariamente, está representando isso. Coração, por falar em Machado, né? Essa é a 6ª aula dentro do canal Escolha Educação que eu faço sobre Machado de Assis. Aula 1, Quincas Borba. Aula 11, Dom Casmurro. Aula 18, Machado de Assis antirracista. Eu trago ali, né? Além de uma crônica, Pai contra a Mãe e o Caso da Vara, 2 contos. Fiz na aula 23 um paralelo entre o conto Espelho com um episódio da série Black Mirror. E na aula 26, agora bem mais próxima, o Alienista. Tá bom? Em breve, né, quando a Unicamp mudar a lista, teremos Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Eu já estou mostrando aqui, olha a foto que eu trouxe do Machado de Assis. Tentaram branquear, tentaram embranquecer Machado de Assis ao longo do tempo aí. Só que não, né, coração? Nosso maior escritor, nosso grande escritor, além de nunca ter frequentado bancos universitários, era sim afrodescendente, tá bom? Então aqui bem claro, né? Eu vou mostrar para vocês na sequência, para as próximas aulas, a lista da Unicamp, depois de eu ter trazido A Vida Não É Útil, do indígena, né, Ailton Krenak, eu estou agora começando com o Machado, mas vou passar pelo Lima Barreto, pelo Cartola, pela Conceição Evaristo, para chegar até numa escritora africana, tá? Chimamanda Adichie, tá bom? Então agora vem uma sequência, trabalhando com as questões aí da negritude, ou outro termo que queiram dar aí, tá bom? Beleza? Valeu, coração. Qualquer dúvida, por favor, manifeste nos seus comentários. Sugira temas, assuntos, livros, autores, obras para as próximas aulas. Aquele abraço. Fui.